Fala pessoal, a gente está de volta aqui para uma nova playlist Vestibulares Estaduais e hoje a gente vai para a prova da UNEB de 2022, no meio do ano, e que teve aí no seu modelo número 1 de prova a seguinte questão, a questão número 11 que a gente vai ver e que trouxe o livro da autora baiana Helena Parente Cunha, livro Além de Estar, publicado aí no Rio de Janeiro, pela editora Imago em 2000, né? Olha só, antes de continuar aqui na resolução da questão, é importante lembrar que esse livro, Além de Estar, é uma reunião dos 5 primeiros livros de poesia da autora, que também é prosadora, também escreve romance, também escreve conto, mas o Além de Estar dá conta de 33 anos da carreira dela, de 1967 até 2000. O que é que isso importa em sua vida? Importa porque o estilo da autora vai se transformando ao longo de 33 anos, né, gente? Ninguém fica 33 anos escrevendo do mesmo jeito. Então, por exemplo, no poema Trago, que a gente está vendo, há uma influência clara, nítida do concretismo / neoconcretismo, tendência poética dos anos 50, 60. Então, a gente tem aí, portanto, esse poema que permite, por exemplo, uma leitura ampla, né? Trago. Trago a morte num travo. E travo. O que seria isso? Eu trago a morte no impasse. A morte é, né, abrupta, repentina, e eu travo quando eu penso nisso. Ou então eu fumo, ou então eu trago de trazer, né? Travo a vida num trago. Quando eu fumo, eu travo a vida, eu diminuo minha expectativa de vida. Você vê que é difícil. E até a ordem de ler não necessariamente é assim na vertical como eu li, né? Eu li uma coluna, depois eu li a outra, então eu poderia ler fazendo, por exemplo, só os primeiros blocos, né? Trago a morte num travo. Trago e travo a vida num trago, como se fossem 2 poemas, né? O primeiro poema é a primeira linha e o segundo poema é a segunda linha. Então a gente tem toda uma mudança na ordem de ler o texto, porque o concretismo dava, né, essa nova cara à poesia de não mais respeitar o verso, e o neoconcretismo essa liberdade de montar, né, como se fosse ali um quebra-cabeça. Então, bem interessante aí, portanto, a poesia da Helena Parente Cunha, mais até como exercício estético do que quanto ao sentido em si, né, já que o texto também é muito curto. Olha só o que perguntou a prova. O poema Trago compõe a coletânea, eu já tinha chamado a atenção de vocês para o fato de ser uma coletânea, né, de ser uma reunião dos 5 primeiros livros da autora, da coletânea Além de Estar, da autora baiana, da escritora baiana Helena Parente Cunha. Acerca do poema apresentado, considere as seguintes informações. Trago apresenta aspectos do concretismo. Opa, a gente já falou aqui. Tendência estética surgida nos anos 50. Opa, beleza. Na Europa, influenciada pelo advento dos novos meios de comunicação. Essa é a parte assim mais questionável da resposta. Por quê? O concretismo, de fato, tem influências europeias, mas a gente deve lembrar que é um movimento trazido aqui para o Brasil, construído aqui no Brasil pelos irmãos Campos, o Haroldo de Campos e o Augusto de Campos, e o Décio Pinhatari, né? São os 3 nomes aí representativos do concretismo inicial no país. Então eles trazem aquelas influências vanguardistas lá dos anos 10, dos anos 20, como por exemplo os caligramas do Apollinaire. A gente está vendo aí um autor associado um pouco à ideia cubista, o Apollinaire, e esses caligramas formavam desenhos, né? Então a poesia mais liberta. Também nos anos 60 a gente tem aqui o Garnier com esse poema chamado Pique-Bull, né? A gente está vendo aí o Pierre Garnier, e o Pique-Bull também tem essa espécie aí de bola, né? Formando aqui uma imagem pra gente. Tá um pouquinho aqui cortando, mas deu para perceber. Então tudo bem, dá para aceitar que o concretismo é surgido na Europa lá nos anos 10, né, assim nos anos 20, também nos anos 50 tem uma ramificação, influenciada pelas transformações sociais dos novos meios de comunicação. Dá para aceitar. É um pouquinho fora, assim, do texto, né? Uma questão que envolve conteúdo, diferentemente do Enem. Você tem que saber, portanto, datas, etc, etc. Segunda pergunta. A musicalidade do poema Trago, eu diria sonoridade, né? Não tem musicalidade. Não é para rimar, não é para ser musical, mas tem uma sonoridade. Trago, tem esse trocadilho, tem a figura de linguagem da paronomásia, que são os parecidos, palavras que não tem o mesmo sentido, mas tem semelhanças. Então a musicalidade de Trago reside sobretudo no uso de figuras de linguagem, como a literação e a assonância. A literação que é a repetição da consoante, né? Então podemos dizer o tr, né? E o o, a assonância, tudo bem. Ocorrendo ainda a aplicação de uma rima rica. Outra questão meio estranha, porque travo e trago podem ser lidos como verbos, né? O que não seria rima rica. Eu travo, eu trago,
ou podem ser lidos também como substantivos. O travo que ficou na boca, o travo amargo, ou então o travo de, né, a travada, vamos dizer assim, que é menos comum, ou então o trago que eu dei, né, a tragada, podemos dizer assim. Dá uma ambiguidade também com alguma ressalva. Esse finalzinho aqui a gente poderia, né, colocar, portanto, né, se for uma questão de código, a gente vai ver, né, o que vai ajudar a nossa análise, né? Mas eu acho a questão de número 2, ela bem chatinha, assim, bem estranha, mais do que chatinha, estranha. Mas vamos continuar aqui, ó. No campo morfológico, a Helena Parente Cunha fez uso da desintegração do sintagma em seus morfemas, uma marca da poesia concreta. O que é isso, né? A desintegração a gente vê aqui, ó, da palavra, né? Então, travo tá ali na vertical, trago a morte num travo. Então, cada elemento ali foi separado. Então, no campo, como é que ele diz aqui, morfológico, Helena Parente Cunha faz uso da desintegração do sintagma em seus morfemas, uma marca da poesia concreta. Ó, também é uma questão que dá margem a uma confusão. Os morfemas são, por exemplo, o radical, a vogal temática, as desinências, quando a gente fala do verbo, ela não chega a fazer essa desintegração plena, né? Ela faz uma separação das palavras. Eu diria que ela faz muito mais uma separação das palavras do que uma desintegração dos morfemas, mas essa é uma característica que o concretismo usa, tá? Também uma questão com ressalvas, vou colocando aqui até em vermelho para a gente depois tentar fazer uma combinação. Muita gente deve ter achado a questão estranha. Se fosse ABCDE, daria margem a uma confusão. Então, eu colocaria aqui que ela faz uso da desintegração dos morfemas. Faria uma certa ressalva. Mas vamos continuar aqui falando. No campo topográfico do texto, né, nesse visual do texto, prevalece a defesa do verso. Aqui não, que horrorosa. É a mais clara, inclusive, que tá falsa, né? Então a gente já sabe aqui na combinação que a B tá falsa e que a D tá falsa e que a E tá falsa, porque a 4 não tem nenhuma condição. Não é um texto que faz a defesa do verso, né, tradicional, ao passo que o sentido do poema se dá necessariamente a partir de uma leitura linear. Fica bem feia aqui, né, essa questão imarcável. E o que deu pra gente uma tranquilidade, porque a gente ficou aí, portanto, com a 1, a 2 já garantidas que são verdadeiras, né? Até a 2 aqui que eu tinha feito ressalvas, né? Essa rima rica, que é muito mais característica da poesia tradicional, né? Para usar aí, né? Rima rica tem a ver com verso tradicional, com uma poesia que aí sim respeita a tradição. Acho que é uma questão que não deveria ter ido por esse caminho, eu não faria desse jeito, mas aí, pela combinação A1 e A2, são verdadeiras, né? E aí fica aquela dúvida na 3, e quem vai decidir agora é... A 3 não, a 3 também é verdadeira, porque aqui na combinação, né, a 3 já é verdadeira. Então, tá vendo? É uma questão que dá margem aqui. Eu não concordo tanto com isso aqui não, tá? Vou deixar isso aqui meio... Ela desintegra o sintagma em palavras e não em morfemas. Volto a dizer, morfema é separar a palavra. Inclusive, ele usa aqui campo morfológico. É separar a palavra de seus elementos. Ela não faz isso. No máximo, esse travo aqui, esse trago na vertical, mas é uma questãozinha também mal elaborada. Talvez não tenha dado tanto problema, porque a 4, sendo explicitamente falsa, já deu aí uma, digamos assim, canalizada na nossa atenção para A ou C. Vamos ver agora se a 5 é verdadeira ou não para marcar o gabarito A ou o gabarito C. Semanticamente, o poema apresenta multiplicidade de sentidos a partir do jogo realizado com a palavra ou com as palavras travo e trago, que se apresentam de maneira polissêmica. Pô, essa é bem fácil, né? Essa é até a menos polêmica, o que me garante que a 5 é meio inquestionável, o que me faz não marcar na letra A, né, e aceitar, portanto, o gabarito dessa letra C, que cá entre nós, né, essa questão, melhor dizendo, mais do que a letra C, cá entre nós, essa questão razoavelmente tosca, né, razoavelmente mal feita em alguns momentos, como esse rima rica aqui, e como nesse aqui, acredito que nem foi assim tão confuso para muita gente pela clareza da 4 e da 5, tá? Mas aí tá, portanto, nosso gabarito, letra C, com essas ressalvas. E se você quiser saber mais sobre o livro Além de Estar e saber mais sobre o vestibular da UNEB, seus livros, curso de gramática, é só olhar a descrição do vídeo e você vai ter o link para os nossos cursos. Vacile não, se prepare para a prova, porque nas estaduais, português tem peso máximo para qualquer curso, como eu costumo dizer, nas estaduais, português vale mais, né? Clica aí no próximo vídeo que está aparecendo aqui do lado e a gente se encontra para comentar outra questão de vestibular
tradicional. Valeu? Clica aí, tô te esperando.